a Associação de Mulheres e Amigos de Fazenda Coutos. E essa associação de mulheres depois criou um time de futebol, porque não, depois criou a creche, né? Uma creche, primeiro e a creche. A creche Educar e Ensinar a Viver. E a creche começou com 5 crianças, 2 minhas e 3 de 2 vizinhas. Primeiro dia. No segundo dia já eram 20. No final da semana, Padinha, já eram 100 crianças. E como é que essa creche nasceu? Porque assim, Padinha, quando você quer servir a sua comunidade, você consegue. Porque você não pode olhar para as dificuldades, porque você não tem. Você tem que olhar para as possibilidades. E as possibilidades de uma pessoa são imensas. Tá. Nós podemos conseguir tudo o que nós quisermos se nós acreditamos que tudo é possível. Aneli, parênteses, agora é o meu. Nesse período, nessa atividade, o que era feito nesse período, quer dizer, mais de 40 anos atrás? É o que hoje a gente continua tentando fazer, com uma enorme diferença. Você não tinha nada. O Instituto do Rio era nascente, era livretinho de papel jornal e o Sol Barrai, lembra? Eu lembro. Hoje nós temos livros bonitos, encadernados, lá, livro 7, livro 17, livro 498. Quer dizer, nós temos livros para caramba para criar uma estrutura intelectual sobre o movimento. E quando a gente chega na vizinhança e mapeia aquela vizinhança e reúne com aquela vizinhança, o que a gente pergunta para eles? O que nós podemos fazer para melhorar aqui o nosso bairro, a nossa visão, independente do poder público? O que nós podemos fazer? E das próprias raízes daquela comunidade, nasce o desejo de melhoria. E, com isso, nós estamos fazendo o quê? Construindo sociedades. Construindo novas sociedades. Mas olha onde é que a coisa... Não nasceu também, não. Nasceu lá com os babis, né? Mas os anos foram passando e a coisa vai melhorando. Exatamente. Aí Nasceu com os babis, melhorou com Abdu'l-Bahá, não é? Abdu'l-Bahá, ao ponto de salvar sementes durante a guerra, escolher terra para plantar aquelas sementes e salvou muitas vidas durante a guerra da Palestina. Isso, muita gente morreria de fome. Exatamente. Então, a minha experiência pessoal nessa... Aí a creche estava com 100 crianças. Exato. A creche estava com 100 crianças. Olha, Padinha, e assim, eu não esperava, porque eu cheguei para um senhor e ele tinha um abatedouro de galinha abandonados, Amaral. Então, eu cheguei para Amaral e disse: Amaral, eu quero botar uma creche. Você me empresta seu abatedor de galinha por 2 meses até eu conseguir um espaço? Porque eu já havia pedido à prefeitura um espaço que havia e a prefeitura demorou muito. E eu olhava, por que eu queria fazer isso, Padinha? Até hoje, a Casa Universal de Justiça, o órgão máximo da comunidade Bahá'í, diz que nós precisamos ler a realidade. Então, eu li a minha realidade, e a minha realidade qual era? Eu passava e via as crianças sozinhas em casa, com a porta trancada. A mãe ia trabalhar... A mãe e o pai saíam para trabalhar, ou às vezes não tinha pai, era só a mãe, ia trabalhar, coitada, e deixava a criança, a de 5, tomando conta do bebê, ou a de 7, tomando conta do bebê, e às vezes alguns nem podiam ir para a escola. Então eu pensei, bom, eu quero tomar conta dessas crianças, eu tomo conta dos meus filhos e posso tomar conta dos filhos dos outros. A ideia nasceu muito pequena, Padinha. Só que depois, quando eu identifiquei, eram muitas crianças. Eu não podia fazer isso na minha casa. Uma jaqueira, que é aquela árvore enorme, frondosa, é uma semente. Exatamente. Então, esse senhor me prestou o abatedouro de galinhas dele, e eu e uma vizinha começamos, eu e minha mãe, graças a Deus, que ela foi assim, uma grande apoiadora do meu serviço à fé. E depois minha irmã, e depois outras vizinhas, e depois nós
no final, nós, ao longo de 20 anos, Padinha, passaram muitas voluntárias. Foi uma creche que trabalhou sempre com voluntariado. E, às vezes, mudou, não era só creche, passou a ser alfabetização, passou a ser casa do adolescente, depois virou um time de futebol e rádio comunitário. Como é que foi isso? Mas, assim, o início mesmo, depois de um tempo, aquele abatedouro de galinha já não servia mais, porque era uma cozinha e um salão. E era muita criança, Padinha. No final daquela semana eram quase 100 crianças. Porque todo mundo que dizia, Nery, você abriu essa creche, posso deixar meu filho aí? Eu preciso ir trabalhar. Como que eu ia dizer não? Então chegou um momento que nós estávamos tão entupidos, Padinha, e a prefeitura não me dava. Então um dia eu acordei, depois de fazer as minhas orações, eu disse, Senhor, hoje eu vou dar um jeito nessa creche. Recebi as crianças de manhã cedo. Olha, Padinha, eu estou contando essa história, mas não quero que não estou dizendo a ninguém para fazer o que eu fiz, tá bom? O tempo é outro. Arrumei as crianças, as mulheres ficaram, minha mãe, minhas irmãs e minha vizinha ficou com as crianças. Eu peguei 2 crianças, uma minha e outra, se não me engano, era da minha irmã ou era de uma dos voluntários. Cheguei na porta do galpão do CDS, que era Centro de Desenvolvimento Social, que era um galpão de madeira enorme, Padinha, com várias salas. Bati, o vigilante abriu, tinha um vigilante lá dentro só para tomar conta de cimento, velho, duro. Não tinha nada, tudo vazio. Não tinha nada. Aí eu bati e falei, posso entrar? Ele disse, pode. Eu falei que eu estava com as crianças no sol. Depois que eu entrei, eu disse, olha, o senhor, por favor, ligue agora para a prefeitura e diga que nós acabamos de invadir esse lugar. O vigilante fez assim. Ai, meu Deus. Não sei se essa é uma história que um Bahá'í tinha que contar, Padinha, mas essa é a minha história. Sim. Então, ele ligou para a prefeitura. Olha, tem uma mulher doida aqui que está com 2 crianças. Ele ligou para a prefeitura e disse que foi invadido. E eu liguei para o Jornal da Bahia, Tribuna da Bahia e Correio da Bahia, nunca me esqueço. E disse que eu tinha invadido aquele lugar porque eu não recebi tinha uma criança, que ele era um bairro carente, muitas crianças sozinhas, e que eu queria apoio deles, porque senão a prefeitura ia chegar para me botar para fora. 40 minutos depois, Padinha, estava 2 carros de jornal e de repente chegou a prefeitura com aquele monte de homem em cima para me tirar de lá de dentro. Enquanto chegou o jornal, eu disse às funcionárias, tragam as panelas e todas as crianças. Quando o jornal chegou, já estava tudo lá dentro. Que maravilha! Então, eu falei, olha, eu não quero ficar com esse lugar, mas eu não tenho onde botar essas crianças. Olha o tanto de crianças que eu tenho. Eu pedi um espaço para a prefeitura, mas eles ainda estão demorando. Então, eu só quero usar esse espaço e já tinha pedido, e como não havia, vocês não me deram, então, eles não fizeram nada. Nem resposta, né? Nem resposta. Então, o jornal escreveu a matéria, tirou fotos e a prefeitura me deixou ficar. E ali nós construímos o projeto Educar, Ensinar, Viver, que nós tínhamos 100 crianças e tínhamos para uns 40 ou mais. Ou seja, as crianças iam para a escola, aquelas pequenininhas que ficavam o tempo todo era 100. Tinha aquelas que tinham a partir dos 7 anos que nós levávamos na escola, íamos buscar para almoçar e ficavam à tarde. Tínhamos um professor que ajudava eles a fazerem as tarefas de casa e as mães iam buscar no final do dia.